E aí pessoal, estamos de volta. Um bom dia, levando em consideração o horário que eu estou gravando o vídeo, né? Talvez quando você ver vai ser uma boa tarde ou uma boa noite. Então fica aí a saudação que mais se enquadre ao seu momento. Nós estamos aqui começando mais um vídeo para o treinamento da nossa liderança, esse treinamento que nós estamos feito para os nossos líderes. Nós já tivemos 2 vídeos. No primeiro nós abordamos aí a diferença entre o chefe e o líder. Falamos sobre a capacidade que o líder tem de trazer para si as responsabilidades, de atrair para si as responsabilidades, diferente do chefe, que geralmente ele procura culpados, não é mesmo? E até mesmo ele limita as suas ações porque ele é só chefe. No segundo vídeo a gente esteve falando sobre essas responsabilidades que o líder atrai para si, que é a capacidade dele de gerenciar esse risco, porque quando ele atrai as responsabilidades que estão sobre o líder, de tomar decisões e que até mesmo algumas vezes ele vai errar, né? Ele não vai acertar sempre, sobre a capacidade que ele tem de gerenciar esse risco para que as suas decisões elas venham estar sempre dentro do protocolo, dentro do cronograma da instituição onde a sua liderança foi firmada. E nós vamos ter agora uma pequena série falando sobre 6 estágios de um líder. Nós vamos falar sobre 6 estágios, 6 situações, momentos, muitas vezes, né, que um líder está passando e como que você vai identificar, como você vai poder identificar para que você possa tratar esses momentos da forma possível, necessária, não é mesmo? Para que a sua liderança ela continue sendo uma boa liderança. Então você vai ver se você se encontra em algum desses estágios, ou se encontra não, porque em algum deles com certeza você vai se enquadrar. Em qual desses estágios você se encontra, é a melhor forma de dizer, e aquelas pessoas que também estão debaixo da sua liderança, qual desses estágios elas também se encontram. E o primeiro estágio que eu quero falar com vocês é o estágio da apatia. A apatia é muito perigosa. A apatia é um estágio extremamente complicado de lidar com ele, difícil de se resolver e tem resultados. A apatia de um líder, ela traz resultados muito danosos para a instituição. Qual que é a maior característica da apatia? A pessoa apática, ela é caracterizada pela total falta de interesse e dedicação pelo local que ele está. Quando nós estamos falando, no nosso caso, a nível de igrejas, então o apático ele tem uma perda total do interesse da instituição, do local que ele está exercendo a sua liderança. Ele normalmente ele não se torna voluntário para nada. Qualquer situação que exija um voluntário, dificilmente o apático levanta a mão e fala, eu estou aqui. Ele normalmente ele não tem reação diante daquilo que é proposto para ele. Então, você precisa de um voluntário, geralmente o apático permanece com a sua mãozinha baixa, o que não significa que um dia ele não possa levantar a sua mão e falar, estou aí. Quando ele é convidado, talvez, olha, precisamos de voluntários, precisamos resolver X situação e está todo mundo quieto, aí você aponta para o apático e fala assim, você pode nos ajudar? Geralmente, ele não tem reação diante daquilo que lhe é proposto e ele aceita quase tudo que é apresentado para ele, porque para ele não faz diferença, ele perdeu o interesse de estar ali onde ele está. A maior reação que geralmente o apático faz é balançar o ombro. Estou aqui mesmo, se não tem ninguém. Geralmente essas são as atitudes da pessoa que está apática. E muitas vezes o que acontece? Tem líder que, por não identificar essa apatia, ele ainda acha que
que o cara que está apático é alguém que ele pode contar. Por quê? Porque quando ele chama, o apático normalmente não discute. O apático, geralmente, ele não cria argumentos, ele não apresenta argumentos, ele não contrapõe propostas, ele aceita tudo. Ele aceita tudo, ele vai. Por quê? Porque ele perdeu por completo o interesse de estar onde ele está. E o que é a situação mais grave é que nós estamos falando de liderança ativa. Então, nós estamos falando de alguém que faz parte da engrenagem. Não é uma pessoa de fora, alguém à parte que está apático e que você entende que por falta de opções você vai ter que utilizar aquela pessoa, que é um erro muito grande, viu? Que é um erro muito, muito extremo mesmo, que você tem que tomar cuidado para não cometer, porque ter pessoa apática dentro da sua liderança é uma das piores coisas que pode acontecer, porque o apático, a apatia, ela contamina. A apatia, ela envolve as pessoas que estão do lado também. Então, quando o líder ele é apático, ele vai ele vai fazer liderados apáticos. Dificilmente uma pessoa que está debaixo de uma liderança apática, ela é uma liderança eufórica e motivada, porque é aquilo que ele recebe. Então, ter um líder apático é muito perigoso. Então, chamar alguém apático para uma liderança é um dos piores erros que um líder pode cometer. Mas como nós estamos falando de pessoas que já estão inseridas dentro de uma liderança, são pessoas que já fazem parte de uma liderança e, por algum motivo, elas se tornaram apáticas. Por alguma situação, circunstância, uma ou algumas, com o passar do tempo, ou por, muitas vezes, algo muito sério, uma situação mais séria que aconteceu, que fez com que aquela pessoa se tornasse apática, e aí ela está ali. Deixa rolar. Deixa para lá. Vamos vendo, vamos levando. E esse é um comportamento que traz prejuízos muito grandes dentro de uma liderança, porque quando você coloca um projeto em pauta, quando você vai colocar algo para vocês colocarem aquela situação em prática, você apresenta um projeto, você chama os seus líderes, faz uma proposta, coloca algo, qualquer tipo de projetos, ele depende de dedicação para que ele possa alcançar o seu objetivo, para que ele possa frutificar, para que ele possa render. Não existe aquela situação automática onde as coisas simplesmente vão acontecendo naturalmente. É só deixar, não mexe não, que senão estraga, está funcionando bem sozinho. Isso não existe. Quando alguém acha que as coisas estão funcionando bem sozinho, é porque ele está apático, é porque ele já perdeu o interesse, é porque ele já perdeu a dedicação. E isso gera uma perda da visão. Ele não consegue mais observar o objetivo da instituição. Ele não consegue mais observar os objetivos que são propostos pela liderança superior, entre aspas. Ele não consegue mais fazer parte e enxergar isso, porque para ele tanto faz. Ele não quer mais estar ali. Ele não quer, por algum motivo ele permanece, e esses motivos também são muito variados. O apático, ele costuma permanecer parado no lugar onde ele está, simplesmente porque ele tem uma consideração pela pessoa, simplesmente por um comodismo, porque ele não quer mudar, muitas vezes porque ele tem algum benefício que ele não quer perder, e aí ele fica ali, tomado de completa apatia, emanando apatia para aqueles que estão à volta dele, oferecendo justamente um ensino apático, e isso vai fazer com que a sua liderança, seja você apático, ou seja você pessoas que tenha líderes apáticos debaixo da sua liderança, pessoas apáticas debaixo da sua liderança, vai fazer com que a sua liderança não prospere, não dê certo. As coisas não vão acontecer, as coisas não vão dar certo,
Porque sem se acreditar, sem envolvimento, sem dedicação, o máximo que vai acontecer vai ser uma repetição, um giro daquilo que já vinha acontecendo com uma força cada vez menos intensa, cada vez menor, até que aquela engrenagem pare. Então, identifique-se se você é um apático, identifique as pessoas que estão debaixo da sua liderança, se elas estão apáticas, para que você possa tratar. No final dos 6 estágios, nós vamos ter aí umas dicas de como que nós tratamos cada uma das situações que aparecerem. Então, mas o seu primeiro passo é identifica. Veja se essa pessoa é alguém que você pode contar, se é alguém que faz parte ou se é alguém que está ali simplesmente por estar. E entenda, se você tem um líder apático de baixo na sua liderança, essa apatia tem que ser tratada com urgência. Bacana? Até o próximo vídeo.